Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com Alexandre Patrício, que é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e professor universitário de graduação e pós-graduação. Ah, e importante, nunca tome nenhum remédio sem conversar antes com um médico. Alexandre, eu queria entender hoje, eu tenho um costume na minha vida amorosa, eu tenho um namorado do passado que a gente é amigo, a gente conversa muito sobre isso. Eu tentava destruir o relacionamento. Eu tinha momentos de sincericídio um pouco agressivos, e eu tentava o tempo todo destruir. O que eu chamo de provocação de quem tá apaixonado, o que eu chamo de charminho, mas eu já escutei de, como assim charminho? Eu fui dormir destruído, isso não é um charminho, né? E aí eu lembro que esse namorado foi num lançamento de livro meu, e aí eu lembro que eu escrevi na dedicatória do livro algo como sorte dos que vão sobreviver, porque vai ficar ótimo depois, vai vir o paraíso depois, sei lá, alguma piada assim, e ele achou uma merda da dedicatória. E lendo bem pouco, assim, que eu sou só uma estudante metida, sobre Melanie Klein, tem a coisa da criança que tenta destruir a mãe, ao mesmo tempo essa mãe não pode mostrar que foi destruída, e aí começa depois a ter a reparação, a criança começa a reparar. Eu não sei se dá para fazer um link da Melanie Klein com isso. E a outra coisa que eu ia te falar é que eu sou uma escritora, então eu vivo disso, é o maior tesão que eu tenho na vida. E muitas vezes eu sei que o texto vai afastar a pessoa de mim ou deixar ela com medo, mas eu escrevo mesmo assim. Porque assim, eu preciso da inspiração, quem me dá inspiração é o outro, é o convívio com o outro. E de novo, a coisa do escrever é um pouco assim, vamos ver quem fica, vamos ver quem sobrevive, porque eu não vou deixar de escrever. E também tem uma pira das pessoas acharem que todo o texto é para elas. Muitas vezes não é, né? Mas enfim, o que é isso? Me ajuda, querido analista Alexandre. Bom, vamos por partes, então. Você traz aí 3 conceitos da Klein que eu gosto bastante. Primeiro, a reparação, né? E aí eu fico pensando, será que essa reparação, ela é legítima ou ela é maníaca? Em que sentido? Você falou maníaco, já grudou em mim, eu já achei que é. Eu nem sei. Desde que um psiquiatra falou que eu estava tendo virada maníaca medicamentosa, eu achei que eu quis colocar isso numa camiseta, eu comecei... Foi maravilhoso. Até os 39, 40 anos, ninguém tinha me diagnosticado com a bipolaridade leve. Aí um belo dia me deram Cymbalta para dor crônica. Eu fiquei alucinada com o Cymbalta. Alucinada. Eu mandava WhatsApp com ideias de projetos para 10 pessoas ao mesmo tempo, até 3 da manhã. Eu fui num restaurante japonês com meu marido, ele olhou pra mim uma hora e falou, a gente vai ter que ir embora e ter uma conversa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, que você tá comendo e gemendo alto. Eu comi e fazia, que delícia essa comida! Eu fiquei absolutamente... Mentira! Mas o Cymbalta, ele super derruba, ele dá sono, ele deu o quê? O efeito rebote em você. Eu fiquei eufórica, mas eufórica assim, que quando era 11 da noite, eu tinha um cansaço que eu chorava. Eu não parava de ter ideia, eu queria ler 10 livros ao mesmo tempo, eu queria comprar o shopping inteiro, eu queria que, sei lá, todas as pessoas que eu gosto morassem perto de mim. Eu fiquei muito louca, eu não sei te explicar. E aí eu liguei... Então eu acho que você pode mandar fazer a camiseta. Posso, virada maníaca medicamentosa. Bom, mas enfim, isso não é legal, isso foi horrível, é porque a pessoa faz piada, a pessoa faz piada de tudo. Eu tento me destruir também e fico depois vendo se eu sobrevivo e faço a reparação, eu faço isso comigo. Mas siga, por favor, vamos deixar o psicanalista falar. Bom, eu fico imaginando então, o quanto essa reparação ela é legítima e o quanto ela pode ser maníaca, em que sentido? Vou te explicar. A reparação legítima é aquela que a gente vai fazer para poder entrar na posição depressiva, poder lidar com as nossas partes ruins, né, assumir elas, lidar com a questão da alteridade e da responsabilidade. Então, vamos voltar lá para os primórdios. Para Klein,
o bebê, ele já nasce tomado pela pulsão de morte, pelo instinto de morte. E aí a gente tem um bebê bastante problemático, no sentido de angústia, de sofrimento, né? Então, o ego do bebê, ele é muito arcaico, ele é muito primitivo. Quando ele é tomado pela pulsão de morte, o primeiro mecanismo de defesa que ele tem é a clivagem. Ele cinge, é a cisão. Então, para ele lidar com esses impulsos destrutivos, o ego arrebenta, ele estilhaça e projeta essas partes más no ambiente. Ou seja, na mamãe. Na mamãe que já está lá cagada, sem dormir, essa pobre refém do amor materno. E aí que é interessante, porque a Klein, ela vai meio que tirar essa responsabilidade total do ambiente, entendeu? Porque a mãe, às vezes, pega no colo, deita no chão, rola com o bebê, e não tá bom, esse bebê continua chorando, gritando, berrando, então ela vai falar que isso são os bebês destrutivos, que depois, em 57, ela vai chamar do bebê invejoso. Né? Então nada tá bom para ele destrói aquilo que ele recebe de bom. A inveja é a manifestação pura da pulsão de morte. Para o Freud só existe o ego, o sujeito, depois do Édipo, do narcisismo. Para Klein ele já nasce com ego, é isso? Isso, para Klein já nasce com ego arcaico. Na verdade, Freud vai falar que começam as identificações ali no narcisismo, né? O narcisismo primário é fundamental para a estrutura do eu e vai se formar o eu por completo na saída do Édipo ali, que vai ter as identificações já completas, ou com o pai, ou com a mãe, enfim. Né? Para Klein já existe esse ego precoce e esse ego já interage. Além de existir, ele já interage, projetando e introjetando. Isso faz muito sentido, porque o bebê chora. É muita angústia aquilo, nascer é muito difícil, Não, e aí chega no pediatra, o pediatra vira para a mãe perdidaça, é cólica, esquenta um pano e põe na barriga, acabou. E acaba tendo efeito, porque na verdade aquele quentinho do carinho da mãe às vezes diminui a angústia. Faz total sentido. Sim. E aí tá, então essas partes más você projeta no outro e isso vai acabar manchando o ambiente dessa agressividade. Se torna um ambiente persecutório, um ambiente mau, um ambiente ruim. Então, como que você vai consertar isso na linguagem kleiniana? Você vai começar a fazer reparações. Então, por volta dos 4, 5, 6 meses, o bebê começa a ter um ego mais integrado, porque essas projeções diminuem. Obviamente, também se ele recebe os cuidados ambientais. Tá aí essa questão. Se ele não é um bebê cuidado, tadinho, ele que lute com a pulsão de morte, entendeu? Ele vai estar sempre cindido, sempre arrebentado. E aí são as pessoas que talvez tenham uma esquizofrenia e vai por aí. Nem tanto, nem tão grave. Nem tão grave. Então, por volta dos 5 meses, 6 meses, o bebê ele começa, se ele recebe mais cuidados do que momentos negligentes, né, momentos de desatenção da mãe, ele começa a integrar esse ego, ele começa a receber esses cuidados de forma legítima e ele tenta compensar esses ataques que ele fez no ambiente. Então, ele começa a sorrir para a mãe, interagir com a mãe, dorme a madrugada toda, né, fala assim, olha, você me aguentou, então compensa agora você ser mãe. Agora a maternidade vale a pena, né? Sim. Aí a mãe olha para o bebê, ri, ele vai reparando, olha a importância da reparação. Essa reparação ela é legítima, porque em fantasia, já que eu destruí o objeto que cuida de mim, eu começo a descobrir que o objeto bom é o mesmo que era o mal antes. Né? Eu integro dentro de mim também. Se eu vejo integrado lá fora, eu posso sentir integrado dentro de mim. É um pouco por aí? Exatamente, perfeito. Se eu sinto o objeto integrado, eu começo a ter meu ego mais integrado. Então, minhas relações de objeto passam a ser relações de objeto totais e não parciais. E aí eu posso pensar, quando o Freud fala em pulsão parcial, aquelas pessoas com fetiche em pé, que não conseguem transar com a outra pessoa, amar a outra pessoa, se masturba por pedra da outra pessoa. Eu posso pensar nisso do objeto que não está integrado. Exato, a gente pode pensar em objetos parciais, né, que satisfazem essa pulsão libidinal do sujeito, e é um sujeito que tem um funcionamento predominantemente esquizoparanoide na linguagem kleiniana. Porque a Klein, ela tem uma sacada genial, que ela vai falar assim, olha, o nosso desenvolvimento psíquico não é linear, igual o Freud fala. Fase oral, fase anal, fase fálica e genital. O nosso desenvolvimento psíquico, ele é dinâmico. Ora, nós estamos na posição esquizoparanoide, tudo arrebentado, cindido, persecutórios, que aí entra com o que você falou, poxa, alguns leitores, alguns ex acham que tudo que eu escrevi é para eles. Eles estão esquizoparanoides. Entendi.
entendeu? E aí, quando eu Então, decepciono e falo, você não é o centro da minha vida, eles voltam para o estado depressivo. para a posição Para a depressiva, posição depressiva, exatamente. que é completamente diferente de depressão, né? Essa confusão. Completamente diferente. A posição depressiva ela é uma conquista do Uhum. psiquismo. Então, é quando, de fato, você traz isso. Eu integro o objeto e eu integro o meu eu. E minhas relações começam a ser totais. Envolvem maturidade, envolvem o respeito pela alteridade, a vontade de consertar o dano. Né? Então, não é aquele cara, por exemplo, que briga com a mulher e amanhã leva flores para ela, que bate na esposa e amanhã leva ela para jantar num lugar caro e depois bate de novo. Isso não é reparação, isso é uma reparação maníaca. O cara não está na posição depressiva. Ele continua na posição esquizoparanoide fazendo reparações maníacas que levam nada a lugar nenhum. E é possível uma pessoa estar na posição depressiva na vida dela, sei lá, no trabalho, com os colegas do trabalho, com o pai, com a mãe e tal. E na vida amorosa estar numa posição esquizoparanoide, é possível só num âmbito da vida estar congelado numa posição, você acha? Então, essa é a riqueza kleiniana, porque ela fala que ora nós estamos na posição depressiva, que é essa posição que envolve maturidade, a nossa capacidade de lidar com o outro, a nossa capacidade artística, de criação, e ora nós estamos na posição esquizoparanoide. Então, isso oscila o tempo todo. Eu estou aqui conversando com você, de repente eu recebo um telefonema da minha mãe, sei lá, uma mensagem. Eu sou tomado de pulsão de morte, meu ego arrebenta e eu fico todo esquizoparanoide. Eu fico, poxa, aconteceu isso. Aí eu começo a te contar a minha agressividade em você, que aí a Melanie Klein vai chamar de Aí eu me apaixono. Aí eu começo a te contar a minha agressividade em você. Aí eu vou falar, gente, esse homem me dando uma maltratada, não sei, tô um pouco sensualizada. Aí a gente fica aqui 6 horas, porque não tem fim a terapia. Exatamente. Então, e aí você tem esses encaixes, né? Esquizoparanoide às vezes se dá muito bem com esquizoparanoide. Sim. Mas essa é a sacada, porque você pode estar esquizoparanoide na sua família, na sua vida pessoal, e estar totalmente na posição depressiva na sua vida profissional. Pode, perfeito. Sim. Porque o psiquismo ele é dinâmico. Essa é a riqueza da psicanálise kleiniana. Não é uma coisa fixada. Mas se ele tá maníaco, ele não tá tão dinâmico. Eu tô presa em algum lugar, se tá maníaco. Exato. Se ele tá maníaco, se é uma defesa maníaca, se é uma reparação maníaca, você não tá caminhando na direção da posição depressiva legítima. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, em situações na minha vida em que o namoro caminhou para 2, 3 anos de namoro e virou aquela relação mais estável de amor, por exemplo, se o meu marido fala pra mim, esse fim de semana eu vou pro Rio de Janeiro, tô com saudade de ver meus amigos, quero ver minha mãe, não sei o quê, eu tô com ele há 8 anos. Eu consigo pensar, puxa, torço pra que faça sol e ele curta e o final de semana seja bom, mesmo longe de mim, porque afinal de contas eu sou um ser humano, ele é outro ser humano e torço pra que tudo dê certo na vida dele. Se eu tô apaixonada namorando há 1 mês e o cara fala, esse fim de semana eu vou pro Rio, eu vou pensar, eu quero que chova, eu quero que tudo dê errado, que ele sinta uma saudade louca de mim, que ele tenha uma diarreia daquelas que sai água, de tanta diarreia, sabe? Porque apaixonada, eu tenho eu não sei, eu fico com 8 anos de idade, eu vou total pra esquizoparanoide maníaca louca, e eu acho que a coisa maníaca que você perguntou, que já colou em mim rapidamente, é porque eu tô em algum estado... Não é regressivo que fala, como é que é para psicanálise? Regredido. A paixão me deixa em estado regredido, e aí eu acho que eu fico esquizoparanoide. E aí é onde pega para mim. Eu apaixonada, provoco o tempo todo. Principalmente se eu tô... Porque assim, eu apaixonada, eu fico chateada o tempo inteiro. Porque assim, a pessoa deu bom dia, mas não deu bom dia, meu amor. A pessoa quer me ver quinta, mas por que não quer me ver terça? Que é exatamente como eu era apaixonada aos 12 anos. Aos 42 eu fico igual. Entendi. Só que hoje eu olho pra isso quase como um ser humaninho que eu tô observando, assim. Olha ela lá com 12 anos. Então vem a onda da criancice e eu tô cheia de coisa pra fazer, tô cheia de trabalho, etc. Não deixo ser tomada, mas de vez em quando toma, né? Sei lá, a pessoa por quem eu tô apaixonada tá 20 dias sem falar, vamos, quero te ver. Aí o que eu faço? Eu provoco. Começo o tempo inteiro a apontar que a pessoa está sendo machista, começo o tempo inteiro a apontar que a pessoa, sei lá, não sabe usar vírgula, começa a falar, olha, sua roupa tá furada, sei lá.
Ou seja, todo aquele sadismo, aquela raiva, você projeta para fora e você começa a procurar isso no outro. No entanto, isso volta para você como um aspecto paranoide, porque você acha que o outro vai estar se divertindo lá, vai estar aproveitando, vai estar curtindo, sem você. Ou seja, de alguma forma eu estou me sentindo cindida, perdida, eu paro de ver como objeto bom, objeto ruim, passo a ver como um inimigo louco e começo a agredir, é isso? Ah, atacar, sim. Eu viro um bebê. É bem isso, mas o problema é que toda aquela agressividade que você projeta, que você desconta, que você implica com a vírgula, magoa, xinga, isso volta para você. Volta então, total. Exatamente. Então, até isso porque a pessoa volta... termina comigo, não aguenta, fala, pô, eu tô aqui numa boa, vivendo minha vida, a pessoa me liga 8 da manhã pra falar que eu não sei usar vírgula e tenho bafo, a pessoa termina comigo. Então, e aí quando termina com você, o que você faz? Você chora devagar e desce pela parede? Ouvindo uma música triste? Muito. Aí você entra em contato, então, com a sua posição depressiva. E aí eu espero uns 10 dias, corto o cabelo, porque a pessoa enjoou da minha cara, eu preciso aparecer renovada, e apareço absolutamente madura na frente da pessoa, e ela me dá mais uma chance para dali 1 mês e meio fazer igualzinho de novo. Aí, tá vendo como o psiquismo é dinâmico? Tá vendo como não tem uma posição única? Não tem. Olha só que interessante, você corta o cabelo, você conquista a pessoa, você lida com a alteridade, com a responsabilidade, você responsabiliza-se por aquilo que você fez, tentando reparar, tentando conquistar. A própria conquista é uma reparação. Sim. Você percebe? Total. Porque você está mais integrada e aí você vai conquistar o outro, então você está ali no movimento reparatório, né? Querendo conquistar aquela mãe de volta, a mãe boa de volta, venha para mim, eu preciso de você. Sim. Né? E aí quando você conquista, você começa a entrar nos momentos de clivagem e aí você destrói e isso retorna para você, ou seja, é um círculo que não tem fim. Não tem fim, porque é o tempo inteiro assim, bom, eu sofri, eu me reintegrei, não sei se essa palavra existe, estou me sentindo uma mulher. Eu, enquanto mulher, sou muito legal, sensual, madura, vou lá. Com certeza vou pegar de volta. Pego de volta em 99% dos casos. Dá 15, 20 dias, tem uma menina de 15 anos doida para aparecer, mas aonde que eu quero chegar? Essa menina de 15 anos precisa aparecer não para ser largada, também para ser largada, porque às vezes eu acho que eu tenho esse fetiche em ser largada, mas ela precisa aparecer porque ela precisa ser amada. Se ele puder amar a de 15, a de 42 vai funcionar melhor, é aí que tá. É aí que você precisa me ajudar. Então aí a gente entra numa outra categoria. Você testa a sobrevivência do objeto. Isso, testo total. Testo porque assim, se você não puder me amar com 15, a de 42 talvez não ache que você vale a pena. Olha só, que interessante. Então você, de fato, na sua sessão analítica, você precisa de um analista que sobreviva aos seus ataques sádicos. Total. Ó, eu tive um analista maravilhoso. Na 5ª vez que eu fui lá, ele falou para mim, ele levantou, lacaniano, obviamente, terminou a sessão em 10 minutos e falou, não vai dar certo, procure uma mulher. Eu falei, que isso? Ele falou, não vai dar certo, você escolhe homem para provar que ele não vai dar conta de você e que ele não é bom o suficiente. Então você procura uma mulher. Você derrubou o ego do analista. Só que eu vinha de uma analista mulher que gaguejava e falava para mim, eu não estou conseguindo te atender. Eita! E aí eu te digo o seguinte, 2 sensações ao mesmo tempo, uma sensação de carência absoluta, quem é que vai me analisar, e uma sensação de poder, eu tô derrubando esses figurões aí, entendeu? Que é um pouco o que eu sinto na minha vida amorosa, que aí o cara não aguentou, o cara, esse fodão poderosão aí, não aguentou com a menininha aqui, a menininha destruiu ele. Ai, meu Deus, que solidão! Ao mesmo tempo, é um inferno. Claro, e aí tá a grande sacada do sentimento de solidão na visão kleiniana, porque ela fala que tanto na posição depressiva quanto na posição esquizoparanoide, a gente lida com a solidão, que é um abismo sem fim. Por quê? Na esquizoparanoide, você destrói tudo, você destrói todos os objetos, você lida com vazio interno. E com a posição depressiva, você lida com a solidão advinda da culpa. Por isso culpa e reparação. Você só repara depois da culpa, é isso? Exatamente. E é uma então culpa louca. Você tem que sentir a culpa, você tem que processar essa culpa para poder fazer um movimento de reparação legítimo. Mas para isso também, o objeto tem que sobreviver. Você entende? Entendo. Então, se os seus analistas não sobrevivem aos seus ataques, você cai aí numa agonia de culpa, você se sente extremamente solitária, que é o que deve acontecer quando você se apaixona por alguém. Sim, muito. E aí eu escrevo. Mas aí, por que eu acho que eu fico maníaca nesse lugar?
porque isso me faz escrever loucamente. E aí eu comecei a nossa sessão dizendo que a coisa mais importante para mim era escrever. Então eu Mas acho que a dor faz escrever. A dor faz escrever. Então. Eu E aí eu acho que eu sou viciada nessas coisas que vão dando errado para poder escrever mais. Então seu psiquismo gira em torno, você quer dizer que seu psiquismo gira em torno da sua área profissional. Você se sabota, você se lasca na vida pessoal. É que não é só isso, é tanta coisa misturada, né? Mas com certeza tem algo por aí. E aí eu conheço, Sim. E aí o meu marido é o seguinte, a minha grande questão, que a gente foi para terapia de casal e que eu reclamo muito, que é a grande questão. Mas que ao mesmo tempo eu acho que é o que faz a gente estar junto há 8 anos, porque eu vinha de relações que duravam 3, 4 meses. Várias. Paixões loucas, tipo, te amo no segundo encontro. Cistites, né? Porque paixão louca, cistite. Muita cistite. E aí no terceiro mês acabava, mas acabava assim, sabe? Várias. Com o Pedro eu tô há 8 anos. E por quê? O Pedro tem uma coisa, ele é peixes com peixes com peixes com peixes, sei lá, o mapa astral dele é um oceano. E ele é muito desligado e vive muito no mundo dele. Então, provavelmente, ele passou ileso. E eu entendi que aquilo era, nossa, me ama mesmo, hein? Então vou parar. Passou no teste. Parei de provocar. Porque eu provoco, ele não vai embora. Eu provoco, ele não fica mal. Só que ao mesmo tempo, o fato de estar na bolha dele, de ser muito desligado e de nem prestar atenção que eu estou provocando, faz com que ele fique e a gente sobreviva e tá há 8 anos juntos e tem uma filha e é um casamento que tem suas crises, mas é prazeroso, é estável, eu não entro nesses lugares, desses rompantes cansativos e, né? Mas a gente vai para terapia de casal porque eu fico reclamando, putz, às vezes tô meio sem libido, às vezes tá flat, né? Porque quando eu provoco e tem a explosão, isso dá um turbilhão na minha vida, né? Eu tinha vontade de falar pros meus ex-namorados assim, jura que você quer terminar quando tá na melhor parte, que é a parte que a gente tá brigando? E olha que curioso, a Melanie Klein vai falar que na posição esquizoparanoide, o amor é um exercício de controle, né? Então, quando você está esquizoparanoide, você lança essas suas partes no outro, o outro recebe, se identifica com essas partes, o que tem um termo técnico para isso, identificação projetiva. Você projeta essas partes no outro, o outro se identifica, e aí fica aquela coisa, você controlando essas partes más dentro do outro, o outro entrando em ressonância com você, porque assume essas partes más para ele, e aí vira aquela delícia, né? Aquele controle, aquele grude, um alimentando o outro. Por isso que, às vezes... Mas aí você tá namorando você mesmo, quase, né? Você nem tá vendo o outro. Exatamente. Não tem alteridade, não tem o outro. Mas uma coisa que eu fiquei achando fantástico, fiquei pensando aqui, achei fantástico o que você trouxe, foi do Pedro ser um oceano. Né? Ato falho do amor. E oceano nos remete à água, ao útero, ao líquido, né? Então, o Pedro é essa mãe que sobrevive, que pode te fazer nascer. Total. Então, e aí eu fico pensando assim, claro que a gente vai ter crise de libido, né? Porque não tem como ter libido com a mãe, né? Sim, mas aí, por exemplo, ontem a gente teve uma discussão aqui de trabalho, já entrou num lugar que não é a mamãe que tudo perdoa, e já olhei e falei que é um bonito que eu tenho em casa. Exatamente, aí que tá a sacada. Quando ele não suporta tanto, né? Porque ninguém é de ferro. Sim. E suportar tanto também deixa muito morno, né? Aí acaba cumprindo uma função muito mais materna. Aí entra num negócio que eu ia te falar agora, que é a segunda parte aqui, né? Uma última relação que eu tive, eu lembro que tinha momentos que o cara falava assim pra mim, não, hoje eu não quero falar com você. Hoje você tá daquele jeito agressiva, chata, não quero, dá um tempo pra mim. Aí o cara dava uma sumida de 3 dias. Eu ficava louca de amor porque tinha colocado um limite em mim, mas eu também ficava num lugar meio, ai, tesão no papi, sabe? O papai que pôs um limite, né, nessa mamãe que tudo perdoa. Então, geralmente, esse lugar daqui você não passa, sabe? Tem uma lei aqui não, aqui você me magoa, aqui você me chateia, você tá chata, você tá mala, aqui eu não gosto. Eu tendo a gostar disso, sabe? Mas eu tendo a olhar como... uma restrição.
Eu sou muito louca, Alexandre, tem que me ajudar, porque eu fico no jogo mamãe e papai, eu falo, olha esse homem me colocando de castigo, que papai. Uma coisa meio Socorro! Sabina Spielrein, né? É, exatamente. Me bate de fita que eu gosto. Ai, que horror, gente. Não, hein? Entendo que a gente está falando de fetiches psicanalíticos. A violência doméstica, somos contra a violência doméstica. Não, exatamente. No Que hoje em dia, psicanalítico... hoje em dia tudo é cancelamento, dá medo falar isso num podcast. Mas eu tô na minha sessão de terapia, eu posso falar o que eu quiser, certo? Exato. Eu acho que no fetiche psicanalítico e no fetiche da cama tudo vale, né? Desde que te faça bem, acho que não tem porquê. Mas curioso isso, né? Essa figura do pai e da mãe, né? Você quer alguém que te suporte, mas que te suporte, que saiba colocar um limite, uma lei, né? E aí a gente cai no Édipo, então. Mas lei demais te assusta, né? Olha, eu tenho, assim... Eu sou a mãe mais amorosa do mundo. Eu beijo a minha filha e digo que amo, e digo que ela é linda e que ela é minha vida 24 horas por dia. Eu não aguento ficar muito longe, porque eu tenho saudade, porque realmente é um amor, assim, tudo aquilo que se fala desse amor louco da maternidade, eu sinto. Logo que nasceu eu não senti não, mas conquistei isso daí e sinto um amor louco. Uhum. Mas eu não sou uma boa educadora. E isso tá bem claro para mim, agora ela tá com 3 anos e eu não consigo ver aquela criatura linda, fofa, com aquela vozinha, mamãe, eu quero mais um chocolatinho. E eu tenho uma dificuldade, eu falo não para minha filha, óbvio, né? Se ela subir na janela, fala não. Mas para as coisas que teria uma negociação, eu não sei educar muito. E ela tá um monstrinho, ela dá tapa na minha cara, ela acha que manda em todo mundo. Mas tem uma identificação aí também, né? Porque quando você perde o objeto amado, você falou que você regride. Aí você volta a ser aquela jovem de 12 anos, né? Então, e quando eu vejo minha filha desesperada porque quer alguma coisa, eu olho e falo, olha, eu entendo esse sentimento. Olha eu. E eu não consigo não amar desesperadamente quando ela tá nesse lugar do eu mando, eu quero, eu vou lá e faço. É foda. Eu tenho uma dificuldade. Agora, eu preciso dizer aqui que a minha mãe era muito, e ainda é muito mais brava que meu pai. Quem me deu todos os nãos foi a minha mãe. Meu pai era o banana da história. Minha mãe... então por isso que é interessante para você um cara que hoje te fale não e te coloque um limite, né? Porque de bonzinho já basta o papai. Pode ser. Mas olha, deixando claro que o Pedro tá longe de ser bonzinho. A nossa briga é, tipo, pelo amor de Deus, eu cuido de você, eu faço tudo, você tá cagando. É um pouco por aí a nossa briga. É que o fato dele ser um pouco desligado faz com que os momentos em que eu tô ali esquizoparanoide, ele suporta melhor. Ele suporta porque ele tá numa bolha, entendeu? Eu lembro que eu lembro que assim, a maior mágoa que eu tenho do Pedro é também o motivo pelo qual eu tô com ele até hoje. Eu cheguei com contração de 1 em 1 minuto no hospital, quando a Rita ia nascer, uma dor insuportável, só que eu levei uma doula comigo, a doula, eu tava já com contração há 2 dias, começou 8 em 8, 7 em 7, até chegar naquela dor insuportável. E eu tava há 2 dias com isso. Tava há 2 dias, não em trabalho de parto, porque o trabalho de parto é mais pro final. Mais perto ali do expulsivo, sei lá como é que chama. Mas, enfim, minha filha estava tentando nascer há 2 dias, então eu tava sem dormir, sem comer, né? E a doula, e assim, eu não tinha nada de dilatação. E eu já tava com a dor insuportável há 8 horas, e tinham me dado ocitocina, então o bebê tava descendo com tudo e não tinha dilatação, nada, não tinha um dedo. Nossa. E aí eu falava pra doula, doula, pelo amor de Deus, eu quero uma cesárea, eu quero uma anestesia, tudo aquilo que eu li, toda a beleza do parto. Do parto normal. Parto normal, então, ficou há 7 horas para trás. Agora eu só quero que tirem pela minha orelha essa criança. Porque já tava assim, já estavam fazendo o cardiotoco de meia hora, porque 48 horas tentando fazer um parto. Tira essa criança né? E o Pedro... E eu cheguei no hospital já querendo... Se não me der anestesia, eu vou processar todo mundo. Eu cheguei louca no hospital. Toda esquizoparanoide, mais né? esquizo da unha do pé até o cerebelo. Persecutória, assim, uma teoria da conspiração. Não, as doulas querem que eu morra, assim. Eu já cheguei alucinada. Eu queria sair pelo país com a bandeira a favor da cesárea, sabe? Isso passou, obviamente. Eu sou
uma grande fã do parto normal. Mas naquele momento, você tá 8 horas com uma dor que é a pior que você já teve na vida. E o que o Pedro fez? Ele dormiu, ele deitou na cama do lado e dormiu. Ele não. Ele dormiu. E eu faço terapia de casa, fiz, né? Porque também dei uma desencanada por um tempo. Só pra falar desse dia. Como que ele dormiu? Ao mesmo tempo, o fato dele ter dormido. Te tranquilizou. Não sei se a palavra é tranquilizar, mas assim. Cara, tem alguém aqui nessa relação que não tá louco, sabe? Olha só, sim. Não é tranquilizar, porque eu queria muito que naquele momento ele falasse, cara, calma, eu vou resolver, eu vou atrás desse anestesista e a gente chega, sabe? Ele falasse pra Dola, cara, Dola, na boa, Dola, vai pra Vila Madalena dar curso e chama o anestesista. Chega, você já fez 37 exame de toque nessa mulher que tá 10 horas com dor, sabe? Eu queria, eu odiei que ele dormiu. Ele dormiu porque ele pensou, vai nascer 10 da manhã, que foi exatamente o horário que nasceu, e isso era 1 da manhã, ele falou, cara, não precisa 2 ficarem cansados, ele deitou e dormiu. E eu não perdoo isso, eu não perdoo. Terapia de casal há anos por causa disso. Mas olha só que curioso. Mas eu também acho que eu tô com ele até hoje um pouco por isso. Alexandre, eu tinha fobia de viajar. Esse é o grande tema da minha terapia dos últimos 10 anos. Eu não conseguia sair de São Paulo. Para fazer uma reunião no Rio de Janeiro, eu tinha que tomar Dramin com Rivotril e chegava sempre meio drogada nas reuniões, né? Desde que eu conheci o Pedro, viajar para ele é um negócio tão... Tipo, ele dorme no avião, eu tô lá enlouquecendo, o aeroporto tá cheio, e ele tá no joguinho do celular, eu quero matar ele. Mas eu comecei a viajar sem Rivotril. Eu não sei que catso esse homem me causa, que ao mesmo tempo que eu quero matar ele, eu penso, bom, ele tá lá no oceano, né? Vou eu aqui pular do Grand Canyon? Então, e ele tá nesse oceano, né? Esse oceano que representa esse útero, né? Então, assim, de alguma forma, você entra nesse útero e se sente acolhida. Oceano é a água, né? Mesmo ele dormindo. E onde que a gente... Exato. Tem uma imensidão. Ele te tranquiliza. Tem algo que escapa dele e que me faz bem. E que não é ele me fazendo bem, mas é dele, sabe? Sim, eu acho que por ele te trazer essa tranquilidade, você se identifica com essa posição dele mais tranquila, e aí você se acalma, né? Fico pensando, se o Pedro se doesse, ficasse pé da vida, fizesse um barraco no hospital, né? O quanto isso também ia te deixar ainda mais desconcertada, ainda mais esquizoparanoide. O fato dele dormir, tá ali dormindo, né? Por mais que te magoe e você jogue isso na terapia de casal, te tranquilizou, porque era um estado que ele estava bem, integrado, tranquilo e serviu para te acalmar. Sim. O Winnicott tem um conceito muito bonito, que ele fala que a gente só desenvolve a capacidade de estar só, estando só na presença de alguém. Isso é lindo mesmo. Sim. Isso é lindo. Então, assim, isso é lindo. E é um erro que acho que a minha família fez comigo e que eu tô repetindo com a Rita. A Rita fica 10 minutos brincando sozinha no quarto, eu penso, vai pular da janela. Sendo que a janela tá fechada e tem rede de proteção. Eu tenho o tempo inteiro medo que ela se machuque. Então, o tempo inteiro, ou eu, ou meu marido, ou alguém aqui, uma funcionária, tá observando cada movimento dela. E eu acho que muito dessa agressividade dela é um pouco isso. Tipo, esses tapas que ela dá é tipo, posso ficar na minha subjetividade por 2 horas sem você achar que eu vou me quebrar inteira? Me deixa em paz um pouquinho, né? Você tá me deixando toda esquizoparanoide. Se você acha que vai acontecer isso e aquilo, eu continuo jogando minha agressividade no mundo, né? Sim. Então, uma forma dela manifestar esse desejo, que ela quer entrar em contato com a posição depressiva, ela bate em você para ver se depois ela pode fazer uma reparação, né? Sim. E aí entrar em contato com ela mesma, mas uma reparação legítima, né? Não um pedido de desculpa barato. Então, a Rita tá com uma mania agora, que é assim, a gente tá brincando numa boa, a gente tá feliz brincando. De repente ela, sai daqui, mamãe, horrorosa, sai daqui. Aí eu, ai, me magoou. Aí eu saio, ela vem correndo com lágrima nos olhos e fala, me dá um abraço, eu te amo. É um Aí eu contei isso para um analista meu, ele falou, corta essa brincadeira, porque senão ela vai levar isso pra vida adulta e ela vai achar que o tempo inteiro tem que bater para fazer as pazes. Corta. Só que eu não consigo cortar, porque é uma cena de teatro tão linda que a gente faz, a gente chora de verdade, a mãe louca. Eu acho que ela também consegue colocar você na sua posição depressiva, porque vocês duas se abraçam e choram juntas, né? O choro é uma brincadeira. A gente faz essa brincadeira de brigar pra fazer as pazes. Olha a loucura, ela tem 3 anos. Ela que começou com essa brincadeira, mas acho que em algum lugar ela tá me imitando, né?
Sim, Para, você exatamente. acha que eu Então, paro? Eu falo, não vem não vem brigar pra ficar de bem. Mamãe tá ocupada. eu acho que se eu preciso ficar de bem, se eu preciso brigar para ficar de bem e entrar em contato com a minha posição depressiva, com os meus sentimentos, isso vai acabar se tornando um costume. Então, eu vou brigar sempre a vida Hum, inteira para poder pedir desculpas, para poder consertar. E aí a reparação deixa de ser legítima, né? Ela passa a ser maníaca. É nossa, aquela Alexandre. coisa. Como é linda a É, psicanálise, isso faz tanto sentido. exato. Briguei com você. Ah, mas eu vou escrever essa dedicatória aqui para você para consertar, né? É. Ai, meu E Deus. aí? É O que isso. tem de legítimo nisso, né? Não, é uma mania, é um joguinho, né? Por isso que eu Aí falo. você entra de novo, briga de novo, fala um monte. Ah, mas aí eu conquisto, corto o cabelo, me arrumo, faço aquela reparação, né? E Uhum. conserto, escrevo uma dedicatória e te amo, tô aqui, quero você. Aí quando volta, briga de novo, você tá vendo que o movimento se repete com a sua filha? E Nossa, aí é quem tá sendo igual. namorado, tá sendo você, Sim. Nossa, tô até em né? silêncio. Pegou calor É, fundo aqui, calor fundo. E aí, é. corta isso. Eu acho que seria uma boa alternativa, né? Eu Vamos acho que parar. seria, eu acho que seria uma boa alternativa, né? Mas aí, assim, vamos supor, o meu namorado faz parte do meu jogo libidinal e de me manter interessada. Vou lá na casa dele, eu quero provocar. Eu quero provocar. Eu quero que ele Hum, entre no jogo, sabe? Só que a maioria hum. fala, puta, não quero isso. Só que não é provocação, tipo, seu ignorante, seu imundo. É provocaçãozinha, tipo, li aquele negócio que você escreveu e acho Você procura para achar. é coisa assim, por exemplo, desde que virei uma estudante de psicanálise, eu adoro que a pessoa me conte uma história de 1 hora e eu falo, É. bom, o que eu concluo disso é que você, sei lá, tem uma relação aí complicada com essa sua mãe, sei lá, é esse tipo de provocação, é uma provocação que passa também por uma troca intelectual de um livro que eu li, um filme que eu vi, não é uma Uhum, provocação burra e o que eu quero chegar é assim, não é tosco, não é para ofender a pessoa, mas passa por uma coisa assim de eu sou espertinha, olha o que eu saquei de você. Olha o que eu saquei de uhum, você. E eu nunca vou uhum. esquecer uma pesquisa que eu li do New York Times há muito tempo atrás, que fizeram, que é perguntaram para mulheres e homens do que você tem mais medo. E as mulheres responderam: a coisa que eu mais tenho medo é de sair na rua e ser estuprada. E os homens responderam: a coisa que eu tenho mais medo é que alguém ria da minha cara. E eu sou Hum, essa mulher que passa muito pelo meu fetiche e pela minha vontade de ficar com o homem, a provocação em que a gente vai rir um do outro, a provocação em que ele vai me contar uma história e eu vou ter uma sacada, que ele vai me contar uma história que brigou com o melhor amigo e talvez eu fique do lado do melhor amigo. Porque eu não sou uma sonsa que vai ouvir uma história hum. e vai falar, você é um herói, você é maravilhoso, você é lindo. Eu vou ouvir a história e vou falar, olha, na boa, eu acho que você tá com um pouco de inveja desse teu amigo. Eu acho que esse teu amigo é um ótimo amigo, sabe? E que o cara sobreviva a ouvir isso, não porque eu tô Isso que eu ia provocando. falar. E aí, se o cara fica pé da vida, o que você faz? Se o cara fica puto, mas continua É, comigo, eu isso. não faço nada, eu vou achar ele gostoso, eu vou achar ele gato. Agora, se ele fica puto e Tá. termina, eu vou sofrer e depois de uns 2 meses eu vou falar, me livrei de um idiota, um cara fraco e sem senso de humor e sem aguentar a verdade. Ah, olha, Hum. Alexandre, só pensando que tem alguma coisa de errado. Eu fico pensando porque, assim, só presta quem sobrevive e nisso os seus ataques continuam. Hum. Quem sofre mais? Mas o que que eu percebo? Que muitos dos Ah, namorados que eu tive ah. terminaram comigo e meses, anos depois, casaram com a sonsa bailarina, a grande maioria. Porque a sonsa bailarina jamais vai falar, olha, isso que você tá falando, na verdade você tá com inveja, porque lá, 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 lá. A sonsa vai falar, você é tão melhor que ele, quer uma torta de banana, entendeu? Eu acho que um Mas, pouco, eles querem um pouco isso. E hum, eu quero alguém que sobreviva ao que eu. Ai, eu entendo onde a gente tá. É porque eu acho assim, ó, tem 50% do. Você é um cara inteligente, forte, a gente vai ter uma troca de verdade, e tem 50% do. Eu quero te dar uma detonadinha porque é um fetiche pra mim. Tem as duas coisas. Só que eu fico. tem, Tem. tem. Assumimos que Mas tem. eu acho que quando você dá essa detonada, você espera justamente sobrevivência. Mas Pero. a masculinidade é É. tão frágil. Não sei se todo mundo é capaz de sobreviver, entende? A mãe é foda porque a mãe, às vezes, na maioria das vezes, a mãe sobrevive. Mas porque é O mãe, né? homem não.
porque é mãe, né? Exatamente. Mas, de alguma forma, como a gente estava falando ali do assunto do nascimento, né? Quando Pedro deita e dorme, ele sobrevive, ele acaba sendo uma referência de sobrevivência para você. Sim. Esse cara está num estado de tranquilidade. É o estado que eu preciso chegar para essa bebê nascer. Se eu continuar histérica aqui, berrando persecutória, eu vou ter problemas comigo, com o parto e com todo mundo que está ao meu redor. Sim. Quando eu olho o Pedro dormindo, talvez o que te magoou tanto foi a capacidade dele estar tranquilo e você toda desintegrada. Pode ser. Uau! E aí o que pega seria meio que uma invejinha. Uma né? invejinha. E quem que estava falando de inveja? E quem é que estava falando justamente de inveja? Total. Eu tenho muita inveja que ele é muito associado a prazer e eu sou muito associada a autossacrifício. O Pedro, ele é aquela pessoa que 6 da tarde... Mas então, olha só, vamos fazer um corte aí, para a gente pensar um pouquinho. Autossacrifício. Autossacrifício vem dessas pulsões, essa pulsão de morte, esse instinto de morte, essa destrutividade, esse sadismo anal que aparece tanto no seu discurso. Quero que você tenha diarreia. Eu quero que você... Olha só, esse sadismo anal... né? De controle. Exato, de controle total. Que volta para você. Então, você volta nessa posição de sofrimento, Sim. né? Quanto mais raiva, quanto mais teste você faz para o objeto sobreviver, mais alto é o preço que você paga. Sim. E eu levo isso para tudo. Então, sexta-feira, 6 da tarde, o Pedro entra aqui no meu escritório e fala, bom, é sexta, 6 da tarde. Vamos pedir uma pizza, fumar maconha, ver um seriado? Eu falo, não, porque eu criei 9 podcasts e eu preciso dar conta. E ele fala, você não sabe se divertir. E eu falo, não é isso, é que eu tenho que pagar conta. Porque... E aí eu fico com uma puta inveja desse cara que não tem a dor no corpo que eu tenho, que não tem as enxaquecas que eu tenho, e que consegue. Ele para e vai fazer ginástica. Ele para e vai comer a pizza, ele para e vai encontrar o amigo, eu tenho inveja. Só que aí eu destruo ele, eu falo, mas olha aqui quem ganhou melhor esse mês, sabe? E ele segue sobrevivendo, preciso dar valor. Ele segue sobrevivendo e você segue se lascando. É isso aí. Então eu acho que você precisa tentar acessar... Quem é que tá mal, hein? Eu acho que de alguma forma você precisa tentar alcançar um pouco mais essa posição depressiva e assumir um pouco esses impulsos sádicos aí, sádicos anais, sádicos orais, esses impulsos devoradores, assumir eles e se resolvendo com eles e ser capaz de suportar a sua agressividade sem destinar tanto para o outro, machucar o outro, que ao mesmo tempo que você machuca o outro, você também se machuca. Sim. Eu acho que dá para a gente encontrar uma outra forma de ter tesão, de ter libido. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima sexta.